O vídeo a seguir foi produzido pelo canal Vira News em julho de 2018 e exibido apenas para um seleto grupo de pessoas empenhadas em ajudar na mudança de rumo que o Brasil tanto precisava. Esta é uma aula de profundo conhecimento histórico, com abordagem de fácil entendimento que vai abrir os seus olhos e fazer você entender os riscos que o mundo inteiro está correndo se permanecermos cegos e inertes. Assistam com muita atenção e tirem suas conclusões. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu vou falar sobre a nova ordem mundial. Para o melhor entendimento do tema, eu prefiro dividi-lo em duas partes, no tempo e na configuração. Em primeiro lugar, eu vou falar do ovo da serpente, os Illuminati. Em 1770, um judeu que se convertera ao catolicismo e se tornara sacerdote, chamado Adam Weishaupt, foi cooptado pela recém-organizada Casa de Rothschild para criar uma seita secreta, desertando da igreja. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Daqui para frente, eu vou chamar o Rothschild de Rothschild, porque esse nome é mais familiar aos brasileiros. Bem, o Weishaupt completou a sua tarefa em 1º de maio de 1776. É interessante ressaltar que ele era um jesuíta e professor da lei canônica em uma universidade da Inglaterra, quando abraçou a crença em Lúcifer e renegou o cristianismo. Muito provavelmente, por causa dessa origem jesuítica, muitos ainda acreditam que os jesuítas estão por trás dos Illuminati, o que, a meu ver, não é verdadeiro. Mas o que era a Casa de Rothschild? Era uma entidade de emprestadores de dinheiro profissionais, ou seja, agiotas legais e satanistas. A Casa de Rothschild tinha sido fundada por Mayer Amschel, que mudou o nome para Mayer Amschel Rothschild, para parecer inglês, e se ligou a outros financistas internacionais que tinham literalmente vendido a alma ao diabo. Identificando aquela personalidade perturbada, mas brilhante, do Weishaupt, e sabendo dos seus conhecimentos sobre a teologia cristã, o banqueiro Amster Mayer Rothschild o financiou para criar uma seita satânica. A esta seita, Weishaupt denominou os Illuminati, também conhecido como os Illuminati da Baviera. O nome foi escolhido pelo próprio Weishaupt, que dizia ser a palavra derivada de Lúcifer, significando aquele que tem a luz. Aquele pequeno grupo ali formado, faltava gente, mas sobrava dinheiro. O objetivo geopolítico foi determinado lá, em 1770. Já lá se vão, portanto, 246 anos, ou seja, quase 2 séculos e meio. Desde lá, o objetivo geopolítico permaneceu imutável, embora a estratégia haja mudado para se adaptar aos tempos, como nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Volta e meia, eles quase conseguem, mas a mão de Deus sempre atua quando eles estão quase chegando lá e faz com que tudo volte a estaca zero. Vocês vão ficar chocados com essa história, mas não há razão para desespero ou alarme. A mão de Deus tem estado sempre lá. Logo de início, estabeleceu-se um plano para a tomada de poder em toda a Europa e 2 estratégias para se conseguir isso: acabar com a monarquia francesa e acabar com a Igreja Católica. Na verdade, tudo parecia muito pequeno no início, mas quanta gente não está disposta a participar de uma boca livre, dinheiro chegando. Rapidamente, Weishaupt
que, repito, era uma cabeça privilegiada e tinha em mãos o talão de cheque dos Rothschild, tratou de escolher e cooptar outras pessoas ávidas por poder e dinheiro para influenciar todo e qualquer segmento social que exercesse qualquer tipo de poder cultural, político ou militar. Basta dizer que foi ele, Weishaupt, que financiou o movimento iluminista na França, que estava sob a liderança de Robespierre, a quem Weishaupt tinha delegado a ação de fomentar a Revolução Francesa. E por que escolher o iluminismo? Porque o iluminismo era um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação, rejeitando a ideia da existência de Deus. Voltaire, o símbolo humano do iluminismo, foi um grande agitador e propagandista das ideias do iluminismo. Crítico ferrenho da monarquia e da religião, ele sempre terminava os seus discursos com a seguinte frase: "Écrasez l'infâme", que quer dizer esmagai a infame. A infâmia que ele se referia era a Igreja Católica. Visto assim dessa forma, parece uma teoria distante, resultado de uma reunião de meia dúzia de lunáticos sonhadores que ficavam periodicamente em torno de uma mesa, falando, mas cujas conversas acabavam sempre como um papo de bêbados na madrugada de um bar cheio de fumaça. A comparação pode ser até cômica e exagerada, porque os nossos atores não eram bêbados e nem estavam em uma mesa de canto na madrugada de um bar esfumaçado. Mas em comparação, uma coisa parece certa: a meia dúzia de lunáticos sonhadores, porque isso é o que eles eram. Na verdade, a Revolução Francesa nasceu da cabeça de Weishaupt e do bolso de Rothschild. As duas maiores potências mundiais à época eram a França e a Grã-Bretanha. Fomentando revoluções internas e coloniais com as quais a Grã-Bretanha tinha que lidar permanentemente e conquistando a França, o objetivo era provocar um caos que desesperasse as nações e as fizesse ansiar por qualquer paz, viesse de onde viesse. Weishaupt planejava que essa paz caísse no seu colo. Tudo caminhava a contento, a estratégia estava dando certo. Foi quando a mão de Deus interrompeu o processo. Vamos falar da França. Em 1784, Weishaupt emitiu suas ordens para a Revolução Francesa. O escritor alemão Stefan Zweig colocou estes planos em forma de livro. O livro continha toda a história dos Illuminati e os planos de Weishaupt para domínio da Europa. Uma cópia desse livro foi enviada aos iluministas da França. Convém lembrar, estavam sob a liderança de Robespierre, um homem de Weishaupt. O mensageiro foi atingido por um raio ao cavalgar no caminho entre Frankfurt e Paris. Caiu fulminado em solo bavário, onde foi encontrado pela polícia local e com ele os documentos. Esses documentos foram entregues às autoridades competentes e eram a prova da conspiração dos Illuminati para usar guerras e revoluções a fim de estabelecer um governo global, retirando os poderes nacionais europeus e os substituindo por outro, supranacional, chefiado pelos Rothschild, naturalmente. O governo da Bavária colocou na ilegalidade os Illuminati e logo em seguida fez publicar todos os detalhes daquela conspiração. Isso aconteceu em 1785. A partir dali, Illuminati
se tornou uma palavra abominável, o que fez com que a organização buscasse a clandestinidade. O quartel-general dessa grande conspiração, que no fim dos anos 1700 estava em Frankfurt, mudou-se para a Suíça e depois para Londres. Assim, foi abortada a primeira tentativa de implantação de um governo mundial sob os Illuminati, que eram o braço político do Rothschild. O objetivo geopolítico não foi conquistado porque a estratégia falhou. Foi preciso recomeçar tudo de novo. É claro que Rothschild sobreviveu ao escândalo e não é preciso buscar muito fundo as razões, o dinheiro. Mas na França, a Revolução ocorreu e foi bem sucedida em 1789. Os franceses não acreditaram que aquilo era verdade. Vamos falar da Grã-Bretanha. O segundo ato dessa história tem a ver com a Batalha de Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra. Ela ocorreu em 1814, na Bélgica. Conta-se que Rothschild, muito influente e rico já àquela altura, espalhou a notícia de que Napoleão havia ganho a guerra na Inglaterra. Espalhando essa notícia, os britânicos ficaram alarmados, as bolsas de valores caíram quase a zero. E o Rothschild comprou todas as ações. A partir daí, ele começou a controlar a economia da Grã-Bretanha e, indiretamente, de toda a Europa. No início dos anos 1850, os Illuminati realizaram um encontro secreto em Nova York, com a união dos grupos nihilistas e ateístas com todos os outros grupos subversivos em um grupo internacional que seria conhecido como, pasmem, comunistas. Aquela foi a primeira vez em que a palavra comunismo foi usada. E ela deveria ser a arma suprema e a palavra terrível para fomentar futuras guerras e assustar o mundo inteiro, levando a população aterrorizada a clamar por um governo mundial único, naturalmente, Illuminati. Logicamente, a maior parte dos fundos foi fornecida por Rothschild. E esse fundo foi usado para financiar Karl Marx e Engels, quando eles escreveram O Capital e o Manifesto Comunista em Soho, na Inglaterra. Isso explica por que Marx, que não tinha qualquer fonte de renda demonstrável, não só conseguiu escrever o livro, mas fazer dele um sucesso. Isso revela claramente que o comunismo não é uma ideologia, mas uma armadilha subterrânea para servir aos propósitos dos Illuminati. Em 1917, a Revolução Russa derrubou a monarquia e implantou o comunismo. Estava em curso a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Tendo em vista que o plano dos Illuminati passava por insuflar guerras de grande porte para criar o caos, e deste caos erigir um governo mundial único, é quase óbvio que a Primeira Guerra Mundial estava em seus planos. Eu não desejo aqui esmiuçar todos os eventos e alianças que compuseram o quadro daquela guerra, bastando dizer que ela movimentou a quase totalidade do mundo, terminando com a vitória dos aliados sobre a Alemanha. Ao final dessa Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos haviam se tornado a única grande potência fora do continente europeu. Os Illuminati, que conspiraram para a queda do czar na Rússia, tratariam, a partir dali, de fortalecer o comunismo nascente na Rússia em 1917 para provocar revoluções no mundo afora e enfraquecer as religiões, a começar pela própria Rússia, onde o ateísmo passara a ser oficial. Tudo caminhava muito bem, até que ocorreu um novo acidente de percurso.
a mão de Deus de novo. Vamos falar da Liga das Nações. Ao final da guerra, a Europa estava absolutamente destruída e os povos entregues à tarefa de recuperar cada país em torno dos destroços em que o continente se transformara. Era o caos tão sonhado e planejado pelos Illuminati para dele erigir um poder supranacional, embrião do poder global que perseguiam. Dos escombros da guerra foi erigida a Liga das Nações. Embora a quase totalidade dos países aderissem à Liga das Nações, um senador americano de nome Henry Cabot Lodge, respeitadíssimo no Congresso por sua inteligência incontestável, foi convencido por pessoas influentes a examinar com cuidado os termos da criação da Liga das Nações e verificar se lá a infiltração dos antigos Illuminati. O senador Lodge ficou convencido do plano maquiavélico por trás daquela iniciativa e a desmascarou totalmente, logrando com que o Senado vetasse a entrada dos Estados Unidos na Liga. O presidente Wilson não teve outra alternativa senão acatar a decisão do Senado. Então, os Estados Unidos ficaram fora da Liga das Nações. Mas a ausência dos Estados Unidos, país fundamental e primeiro alvo dos Illuminati, fez naufragar a Liga das Nações, frustrando aquilo que estava sendo preparado para ser o ovo da serpente do domínio mundial. A partir dali, os Illuminati tiveram de dar um passo atrás para elaborar nova estratégia, ou seja, recomeçar do zero. Do zero não, mas quase. Eu disse quase e não do zero porque eles já haviam logrado nos Estados Unidos, em 1921, organizar aquilo que chamaram de Conselho das Relações Exteriores, o CFR, Council of Foreign Relations. E esse CFR é, na verdade, a presença dos Illuminati nos Estados Unidos. A hierarquia, os cérebros que estão no controle do CFR, em grande parte, são descendentes dos antigos conspiradores originais, mas para esconder esse fato, a maioria deles mudou os nomes de família por outros que parecem ser americanos. Existe um esquema similar também na Inglaterra, que opera sob o nome de Royal Institute of International Affairs. Dito isso, vamos passar para a Segunda Guerra Mundial. Ao final da Primeira Grande Guerra, não só os grandes impérios europeus haviam desmoronado, como o poder maior havia saído da Europa. A grande potência nascente se chamava Estados Unidos e estava ali, na América, longe das influências culturais europeias, pelo menos fisicamente. Como eu já mencionei, os conspiradores sabiam que somente outra guerra mundial criaria as condições para o sucesso do seu plano. Mas teria que ser uma guerra mundial tão terrível que fizesse com que todos os povos do mundo clamassem depois pela criação de algum tipo de organização mundial, uma nova Liga das Nações, que pudesse prometer uma paz duradoura. Mas como é que essa guerra poderia ser promovida? Todas as nações europeias estavam em paz. De certa forma, a Europa, então dividida em grande número de países independentes e traumatizada ainda pelo horror vivido entre 1914 e 1918, dedicava os seus dias e suas políticas a juntar os cacos e tentar colar um pouco do que havia sobrado. Nenhum país tinha disputas com seus vizinhos. E Moscou certamente não se atreveria a iniciar uma guerra, pois até mesmo Stalin percebia que isso significaria a derrubada do seu regime ainda não consolidado. Para os Illuminati, isso não era bom.
Eles precisavam arranjar uma guerra. Eles tinham que encontrar algum tipo de incidente para começá-la. O sonhado poder supranacional teria que ser necessariamente precedido do caos. Eis que sem este, país nenhum concordaria em ceder parte da sua soberania a um poder externo, mesmo sob a forma de um colegiado em que ele tivesse assento. Eles vão encontrar na pessoa do Hitler a possibilidade de dar início a uma nova estratégia para criar uma guerra. Eles encontraram na Alemanha um país humilhado. Havia uma nação derrotada, desenvolvida, que poderia ser explorada, transformando aquele sentimento de tristeza e frustração em ódio e revolta. Gestado na própria Alemanha, mais precisamente em Frankfurt, onde a casa de Rothschild tinha sido fundada por Mayer Amschel, é óbvio que os Illuminati, como no passado, ainda mantinham enredadas pessoas influentes, já então engrossadas pelos alunos especialmente educados e treinados para e pela causa. Espalhados pelos bastidores de todo o governo, eles eram especialistas no assessoramento de executivos de alto escalão para levá-los a adotar políticas que, no longo prazo, serviriam aos planos secretos da conspiração Illuminati. E aí, encontraram um contestador repulsivo e macilento, preso em uma prisão alemã por causa do incitamento a uma nova guerra, que possuía, de qualquer modo, um inquestionável carisma. Adolf Hitler, um pobre pintor de casas austríaco que tinha sido cabo no exército alemão e fez da derrota na Primeira Guerra Mundial um caso de indignação pessoal. Ele começou a fazer discursos inflamados sobre isso nas ruas de Munique, explorando, naturalmente, a indignação popular. Hitler falava da restauração da grandeza do Império Alemão e do poder do soldado alemão. Advogava a restauração das antigas forças armadas alemãs para serem usadas para conquistar o mundo. Os seus discursos, é claro, mexiam com as emoções e os sentimentos do povo que se juntava ao seu redor. O governo alemão, que desejava tudo menos uma outra guerra, colocou o impertinente na cadeia. Os Illuminati viram naquela caricatura de homem uma rara oportunidade, já que ele estava preso por expressar muito do que estava engasgado na garganta do povo. Se apropriadamente direcionado, poderia ser a chave para uma outra guerra mundial. Assim, enquanto ele estava na prisão, os Illuminati fizeram Rudolf Hess e Göring escreverem um livro que chamaram de Mein Kampf, Minha Luta, cuja autoria foi atribuída a Hitler. O pequeno livro exudava ódio e concitava o povo a buscar a grandeza perdida. Graças ao financiamento dos Illuminati, o livro teve uma ampla circulação na Alemanha, de modo a colocar uma massa enorme de fanáticos atrás do Hitler. Quando Hitler foi liberado da prisão, o que aliás foi providenciado pelos Illuminati, eles começaram a prepará-lo e financiá-lo para viajar para outras regiões do país, repercutindo seus discursos eloquentes. Cedo se aglutinou um crescente número de seguidores, principalmente entre os veteranos de guerra, que se multiplicou na massa, começou a ver nele um salvador para a Alemanha. Obviamente, aquela empreitada requeria um grande suporte financeiro, mas os Rothschild e os Habsburg e outros conspiradores forneceram todo o dinheiro necessário. Gradualmente, Hitler se tornou um ídolo do povo alemão. Daí, até a derrubada do governo de von Hindenburg, foi um pulo, e o Hitler se tornou o novo Führer. Achara-se o homem, e igualmente o discurso.
Mas isso ainda não era suficiente para promover a guerra. O resto do mundo observou a ascensão de Hitler, mas não via razão para interferir naquilo que era claramente uma situação interna da Alemanha. Certamente, nenhuma outra nação se sentia ameaçada pela recém-derrotada Alemanha. O próprio povo alemão não estava ainda suficientemente incitado ou inclinado a cometer qualquer ato de hostilidade contra as nações vizinhas. Os conspiradores teriam que criar as condições para transformar aquele frenesi em ações concretas. Engenhosamente inspirado e dirigido por seus assessores financeiros, os Habsburg, os Rothschild e todos os cérebros dos Illuminati, Hitler acusou os judeus pelo odioso Tratado de Versailles e pela ruína financeira que ocorreu após a guerra. O resto é história. Sabemos tudo sobre os campos de concentração de Hitler e a incineração de centenas de milhares de judeus. É importante ressaltar que Weishaupt reescreveu em 1776 os protocolos da religião judaica ao seu próprio modo, a fim de adequá-lo a um novo tipo de sinagoga voltada para Satanás. O resultado foi um livro denominado Os Protocolos dos Sábios de Sion, que ficou famoso muito mais tarde, quando Hitler o usou para justificar a matança dos judeus. A força da propaganda nazista foi tão grande que ainda hoje o mundo alimenta uma injusta rejeição, às vezes velada, mas uma rejeição ao povo judeu que não a merece. Tudo isso criou um ódio mundial ao povo alemão, mas ainda não fornecia uma desculpa para a guerra. Hitler passou então a fazer outras exigências, reivindicando territórios da Polônia e da França, naturalmente rejeitadas, mas logrou criar um clima de hostilidade na Europa. Em seguida, veio o pacto com Stalin. Hitler, que tinha sempre vociferado o ódio contra o comunismo, na realidade, sabia que o nazismo era outra forma de socialismo. Assim, ele firmou um pacto com Stalin para atacar e dividir a Polônia. Enquanto Stalin invadiu pela parte leste, do que nunca foi acusado, Hitler lançou uma blitzkrieg pelo lado ocidental. Os conspiradores, finalmente, tinham em mãos a sua nova guerra mundial. Não é meu objetivo aqui descrever o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, mas apenas a sua consequência, a Organização das Nações Unidas. O fato que eu desejo explorar é a criação da ONU, seu novo abrigo para o governo mundial. Daquela vez, todo o povo americano saudou essa organização como o santo dos santos. Mesmo após todos os verdadeiros fatos sobre a ONU serem divulgados, o povo americano continuou a adorar aquela organização. Mesmo após ter sido revelado publicamente um acordo secreto entre Riss e Mulatov para que sempre fosse um russo o chefe do secretariado militar da ONU e, portanto, o verdadeiro mestre da ONU, a maioria do povo americano continuou a acreditar na organização. Mesmo após De Lee, o primeiro secretário-geral da ONU, confirmar esse acordo Riss-Mulatov em um livro, a vasta maioria do povo americano não perdeu a fé na ONU. Mesmo após a verdade sobre a guerra da Coreia haver sido revelada, onde foi denunciado o fato de que um general russo, Vasilya, ter recebido licença especial da ONU para que ele pudesse assumir o comando dos norte-coreanos e chineses que estavam combatendo na Coreia contra, não os Estados Unidos, contra a ONU. As tropas americanas na Coreia eram da ONU. Não só os Estados Unidos entraram naquela guerra, porém,
Eles forneceram 95% dos soldados e 100% dos recursos. Mas observem, era uma guerra da ONU. E a ONU permitiu que um general russo comandasse os exércitos norte-coreanos e chineses. Mesmo assim, o povo americano não desconfiou da ONU. Pelo contrário, o presidente americano, ao perceber que o general MacArthur, que era o comandante das tropas ao sul, na Coreia, ia ganhar a guerra, mesmo com todos os planos sendo boicotados pelo chefe do secretariado da ONU, que era russo, ele ia ganhar. Então, misteriosamente, ele foi destituído do comando. 150 mil americanos foram mortos ou mutilados em uma guerra que a ONU programara para perder. Inacreditável. Mas a razão para essa falta de consciência a respeito do terrível perigo para os Estados Unidos e para todo o mundo livre é muito simples. Os cérebros que estão por trás dessa grande conspiração têm o controle absoluto de toda a mídia, toda a comunicação de massa, especialmente da televisão, rádio, imprensa, indústria de cinema em Hollywood. E isso desde aquela época. Vocês podem estar pensando que o que eu estou falando faz parte de uma teoria da conspiração ou de ideias malucas e ambiciosas partidas da minha cabeça. Não, não são. Há vários livros escritos sobre tudo isso, mas eu não vou citá-los agora, porque a minha intenção é apenas mostrar o que nos envolve em termos de geopolítica mundial. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, sem ter que ler pilhas de livros, eu recomendo pesquisar no Google um documento feito por um homem chamado Myron Fagan, um grande escritor, produtor e diretor de cinema e teatro que transitava com desenvoltura nos ambientes culturais e financeiros dos Estados Unidos no início do século XX, tendo sido, por suas próprias palavras, testemunha dos fatos e episódios que ele conta no documentário. Eu disse que ia dividir o tema em duas partes. Eu ia falar primeiro nos Illuminati, o ovo da serpente. Depois eu ia falar na nova ordem mundial. E é o que eu vou começar a fazer agora. Todos sabemos que ao final da Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia formaram uma bipolaridade que todos conhecemos por Guerra Fria. As tecnologias envolvidas na Segunda Guerra Mundial, desenvolvidas para a guerra, foram responsáveis, primeiras, por todo o desenvolvimento tecnológico do mundo moderno. E foram, a partir dali, exaustivamente empregadas para a conquista da hegemonia militar no planeta, em uma vertiginosa corrida armamentista que aterrorizou o mundo, tal a capacidade de destruição acumulada pelos dois lados. Na verdade, a paz mundial residia na capacidade de retaliação entre eles. Mas em 1983, o presidente Reagan anunciou na televisão o início do projeto IDE, Iniciativa de Defesa Estratégica, apelidado logo pelo senador Ted Kennedy de Star Wars. E esse projeto visava materializar no espaço um escudo espacial contra mísseis russos, destruindo-os no ar antes que atingissem o solo americano. Isso provocou um desespero enorme entre os militares russos, pois, se concretizado, neutralizaria a capacidade de retaliação, fazendo-os, então, alvos fáceis para um ataque americano. Pesados os prós e os contra, a Rússia decidiu acabar com o comunismo, promovendo a glasnost e a perestroika em 1986. Esses dois projetos, a glasnost e a perestroika, foram responsáveis diretas pelo desmoronamento da União Soviética, que se partiu em 15 países independentes
cada um deles seguindo o próprio caminho, naquilo que Gorbachev definiu como a política do My Way, imediatamente apelidada de Teoria Sinatra. Função do reconhecimento de que a União Soviética não era mais uma ameaça, o Congresso americano retirou as verbas do Star Wars, o que era, no fim das contas, o dever de casa de Gorbachev. O símbolo maior da queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, se deu em 1989. O comunismo parecia morto, mas ia ganhar um aliado de peso, os Illuminati. A queda da União Soviética desnudou algo que era pressentido, mas nunca visível. No dia seguinte à queda, despontaram dentro da cortina de ferro centenas, milhares de milionários, miliardários, em demonstração inequívoca que havia um capitalismo oculto lá, desde há muito dominante. O governo, a nomenclatura e os capitalistas ocultos formavam um anel que foi capaz de aprisionar um imenso povo por mais de 70 anos, sem qualquer chance de libertação, por meio de uma enorme máquina de vigilância e truculência. Como o projeto Illuminati tinha como objetivo o aprisionamento de uma população, a planetária, que melhor forma de governo poderia achar? Passo imediato, foi escolhido o modelo comunista da antiga União Soviética como ideal para aquele propósito maldito. Ali nasceu a nova ordem mundial, juntando Illuminatis e comunistas, em 1990. Ali nasceu uma força muito maior, que elegeu o comunismo como sua forma de conquista e regou com um mar de dinheiro para viabilizá-lo. A esquerda, de que tanto nós falamos, nada mais é hoje do que o braço operacional da nova ordem mundial, e é por isso que seus projetos dominaram no nosso mundo ocidental quase tudo, inclusive o Brasil. Lembremos-nos que o Foro de São Paulo foi criado em 1990 e não foi por coincidência. Como a ONU, como nós já vimos, fora uma criação Illuminati, a ela foi entregue um novo projeto, agora com o nome de Nova Ordem Mundial. Então, o novo projeto foi meticulosamente tecido nas entranhas da ONU, começando por elaborar um documento que constitui, na verdade, a sua Constituição, a Carta da Terra. A construção da Carta da Terra começou aqui mesmo, em solo brasileiro, no Rio de Janeiro, na Eco 92. O representante da América Latina foi um velho conhecido nosso, Frei Leonardo Boff. De discussão em discussão, de consulta em consulta, o texto foi ratificado pela ONU em março do ano 2000. Sugiro que vocês a leiam. Achem no Google Carta da Terra e leiam-na toda. Vocês verão boquiabertos que todos os nossos males de hoje, do aborto à ideologia de gênero, do multiculturalismo ao feminismo, da desmilitarização das polícias à centralização das armas nas mãos do governo mundial, da destruição do cristianismo até o engessamento ecológico, já estão previstos desde lá na Carta da Terra. A ONU nada mais é do que o centro irradiador das determinações dos globalistas. Eles são poucos, muito poucos mesmo. Não são mais que poucas centenas, mas com um poder estarrecedor. Um poder tão grande e tão estarrecedor que tem logrado estremecer até mesmo as bases onde o mundo se assenta. Parece impossível que um projeto de tal magnitude perdure praticamente o mesmo depois de 2 séculos e meio da sua concepção original. Como impensável também parece que a forma de atuação daquele grupo maldito, as suas estratégias, estejam hoje muito próximas, praticamente as mesmas da versão original, traçadas pela mão do próprio Weishaupt há 250 anos. De acordo com ele, a conquista do mundo deveria passar necessariamente pela produção do caos.
e um caos de tal monta que os povos a ele submetidos clamariam pela paz, viesse de onde viesse. Eles perseguem esse objetivo desde sempre e até hoje. A nova ordem mundial é um projeto de dominação de todas as nações da Terra, usando todos os recursos políticos e tecnológicos disponíveis para lograr o seu intento. A sua plataforma? A ONU. A ONU proclama abertamente que seu principal objetivo é um governo único, o que significa leis globais, uma corte internacional de justiça, forças militares mundiais, escolas mundiais, igreja mundial, onde o cristianismo vai ser banido. Basta dizer que uma legislação da ONU foi aprovada para desarmar todos os cidadãos norte-americanos. Balão de ensaio, começa lá. Para desarmar todos os cidadãos norte-americanos e transferir as Forças Armadas para a ONU. E 50 congressistas americanos chegaram a apresentar um projeto de lei para transferir imediatamente as Forças Armadas americanas para a ONU. Felizmente não passou. Mas vejam a profundidade disso. Rothschild deu a um indivíduo chamado Jacob Schiff a tarefa de criar um movimento para destruir a religião dos Estados Unidos, sendo o cristianismo o alvo principal. Obviamente, a destruição do cristianismo só poderia ser realizada de forma subversiva e indireta. E nada melhor do que escolher um insider, um padre, um clérigo, um pastor, para começar isso. E assim foi feito. O Rockefeller, Illuminati, escolheu um jovem, um suposto ministro cristão, que vocês conhecem por Reverendo Ward. Naquele tempo, ele lecionava religião em um seminário, Seminário Teológico União. Rockefeller descobriu um Judas muito bem disposto naquele reverendo e ofereceu financiamento para ele criar a Fundação Metodista de Serviço Social. E o trabalho de Ward era ensinar rapazes brilhantes a se tornar supostos ministros de Cristo e colocá-los como pastores dessa igreja esquerdizada. Ao mesmo tempo que os ensinava a se tornar ministros, o reverendo Ward também lhes ensinava como sutil e engenhosamente pregar para as congregações que toda a história de Cristo era um mito e lançava dúvidas sobre a divindade dele, de Cristo. Em resumo, lançar dúvidas sobre o cristianismo como um todo. Não seria um ataque direto, mas muito dele seria feito por uma engenhosa insinuação que seria articulada, em particular, aos jovens da escola dominical. A Fundação Metodista de Serviço Social mudou de nome várias vezes, acabando por adotar o nome de Conselho Nacional das Igrejas. Lindo nome, né? Só que esse reverendo Ward também foi cofundador da Liga Americana contra a Guerra e o Fascismo, outro lindo nome, que se tornou o Partido Comunista dos Estados Unidos. Em resumo, toda a carreira de Ward exala o odor do comunismo e ele foi identificado como um membro do Partido Comunista. Morreu como um traidor imoral, tanto de sua igreja quanto do seu país. E esse foi o homem que Rockefeller escolheu e financiou para destruir a igreja cristã na América, de acordo com as ordens emanadas dos Rothschild. Com a criação da ONU, em 1945, e porque já sabemos que os planos por trás da sua criação eram Illuminati, os regimes comunistas da União Soviética, da China, da Coreia do Norte foram protegidos contra qualquer tipo de sanção partida da ONU, escondendo do resto do mundo as atrocidades ali cometidas, onde os cadáveres se empilharam às dezenas de milhões. Aquilo era, seguramente, um monumental campo de provas para a nova ordem mundial, que não só buscava no comunismo a forma ideal de perpetuação no poder, como exercitava outras ideias demoníacas vindas dos Illuminati, como, por exemplo, a diminuição da população do mundo
para melhor dominá-la. E agora eu espero que você tenha entendido as razões da criação da ONU e as cabeças maléficas que estavam e estão por trás da sua criação e da sua atuação. Espero também que você perceba que, com a existência da ONU como um poder supranacional, acima das soberanias de todas as nações do planeta, as ações desse organismo têm que estar em perfeita harmonia com o plano Illuminati. E isso é o que se chama de nova ordem mundial. Vamos tentar entender o mecanismo de sua atuação. Olhando o mundo para eles era uma colcha de retalhos. Mas eles queriam fazer dessa colcha uma colcha enorme que cobrisse o mundo inteiro. Mas como em uma colcha de retalhos, a costureira pega vários pedaços primeiro e os une, fazendo um pedaço maior. Maior do que cada peça isoladamente. Depois ela vai juntar os pedaços grandes. A primeira grande seção daquela colcha foi a União Europeia, para fazer valer em toda a Europa os mandamentos do Parlamento Europeu, sediado em Genebra. A segunda grande seção foi a URSAL, que a gente conhece, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Blocos, para depois costurá-los. A terceira grande seção são os Estados Unidos, porque ele resume o poder mundial. Sem dúvida, os Estados Unidos eram o maior obstáculo para o poder global. Lembrem-se que nós estamos falando dos idos do período que começa em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e os 40 anos subsequentes. O que aconteceu nos Estados Unidos naquele período foi o que Marion Fagan relatou em seu documentário, ou seja, uma avassaladora onda de destruição dos valores judaico-cristãos que nem sempre eram do agrado do povo americano, mas que o povo americano não percebia. A população, à época, estava inteiramente desavisada e à mercê de uma imprensa cúmplice de um projeto de dominação que lhe negava qualquer poeira de conhecimento, tal qual nós aqui, com a teologia da libertação. É importante ressaltar que, com perdão dos exageros, a nova ordem mundial detinha todo o dinheiro do mundo e os melhores cérebros desse mesmo mundo a seu serviço. Toda a implantação da nova ordem mundial é financiada pelas grandes fundações do mundo ocidental. Também algumas do Japão e da Europa. E eu cito como exemplo as fundações Rothschild, Rockefeller, Carnegie, Kellogg, Ford, Bill e Melinda Gates, Open Society, Soros, Project Syndicate, Avast, só para citar algumas. Todas essas fundações financiam e orientam milhares de ONG espalhadas pelo mundo inteiro, no mais das vezes composta de pessoas que nem desconfiam que são inocentes úteis nas mãos habilidosas e invisíveis das quais partem todas as ordens. Essas ONG, que conhecemos muito bem pelas que estão aqui implantadas, dão a capilaridade necessária para que o mundo se dobre ao politicamente correto. Na verdade, eu duvido muito que as pessoas que, na maioria das ONG, trabalham, saibam que cumprem a Carta da Terra, o monstro criado na ONU por dois organismos internacionais. A Cruz Verde Internacional, presidido por Mikhail Gorbachev, e o Conselho da Terra, dirigido por Maurice Strong. Não coincidentemente, o secretário-geral da ONU, que a impulsionou aqui mesmo, nas nossas barbas, na Eco 92. Duvido também que a maioria saiba que a Carta da Terra mereceu a chancela de personalidades tão díspares quanto David Rockefeller e Frei Leonardo Boff. Os dois assinaram. Sendo a ecologia a nova ideia força que alavanca o movimento da nova ordem mundial e o seu braço político, a esquerda mundial, não é de surpreender que todos os partidos verdes nascidos desde então
inclusive o nosso, tenham sido fundados e mobiliados pelos antigos comunistas, viúvos de sua ideologia morta e noivos dessa nova ideologia nascente, o verde. Agora, ao sabermos que a nova ordem mundial e seu principal veículo de massa, a esquerda, deturpa o sentido das palavras para fazê-las servir a seus propósitos, prestem atenção, rejeitem imediatamente todo o discurso e todo o texto onde aparecerem as palavras-chave do engodo. Justiça social, inclusão, multiculturalismo, as fobias, xenofobia, homofobia, islamofobia, sustentável, participativo, minorias, excluídos e mais algumas que eu não lembro agora. Mas são palavras para nos obrigar a adotar um comportamento politicamente correto que nos tira da naturalidade e, portanto, nos agrilhoam. A fim de financiar os projetos emanados da ONU, juntaram-se as grandes fortunas mundiais nesse projeto, as fundações. O meu próximo objetivo é mostrar a você, com todas as letras, como e por que nós, cristãos, fomos eleitos como o inimigo número 1 da nova ordem mundial e porque também somos nós que vamos derrotá-los. Vamos falar nos 10 mandamentos. Aqui, os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. E não cobiçar as coisas alheias. Alguma coisa que você considera errada aí? Ou inadequado? Nos 10 mandamentos da lei de Deus? Pois bem, Karl Marx discordou de você. Ele disse que a religião é o ópio do povo. Todos nós sabemos para que serve o ópio, né? Para alienar. Então, segundo Marx, esses mandamentos alienam o povo. Por que ele disse isso? Porque ele pregava uma revolução do proletariado, com o uso de violência, para acabar com a burguesia, implantando a ditadura do proletariado, terminando com a propriedade privada e enterrando de vez a democracia. Para ele, consequentemente, o seu recado era muito claro. Esqueça Deus, ele não existe. Pai e mãe não têm que ser honrados, o Estado é que tem que ser honrado. E por isso, a Rússia criou o denunciante do bem, o herói nacional que acusasse os seus pais se desconfiassem que era contra o regime. Segundo os comunistas, matar? Pode. Pecar contra a castidade? Pode. Roubar? Pode. Mentir? Também pode. Cobiçar a mulher do próximo? Pode. Cobiçar as coisas alheias? Pode. Não deveria parecer estranho que todos os governos comunistas considerem que qualquer das afirmativas acima é justificável, se a sua intenção for asfaltar o caminho que leva ao objetivo, a ditadura comunista. Veja o que disse o Mikhail Gorbachev. O mecanismo que usaremos será a substituição dos 10 mandamentos pelos princípios contidos na presente carta, a Carta da Terra. Ou Constituição da Terra, é como ele chamou a Carta da Terra. Posso citar ainda outro signatário da Carta, o Frei Leonardo Boff, que era comissário da Carta da Terra. Disse ele, a espécie humana está condenada a fazer o que faz porque é um parasita da Terra. É muito melhor para a Terra que esse câncer desapareça. As religiões abraâmicas, nós também, são as mais violentas porque acreditam ser portadoras da verdade. Isso é um cara que se diz frei. Esse excomungado, que ainda se diz frei, simplesmente ignora a criação do homem por Deus, a sua imagem e semelhança. E ainda tem a coragem de dizer que nós somos os mais violentos. E ainda tem gente que, sem o menor respaldo na realidade,
acredita que o homem vem de um organismo unicelular, uma ameba, que através dos tempos foi sofrendo mutações sucessivas até se tornar humano. Há quem diga, com aquele tom professoral de Senhor da Verdade, que a inteligência não é só humana, que há animais inteligentes de todas as espécies, inclusive alguns, como os golfinhos, cuja inteligência é pelo menos comparável à do homem. Eu não tenho mais paciência. Voltem a falar nesse assunto quando um golfinho recebeu o Prêmio Nobel de Medicina ou de Literatura. Até lá, vamos falar de outra coisa. Na minha opinião, bastaria ao mundo cristão tomar conhecimento dessas palavras proferidas pelos feitores da Carta da Terra e pela frase famosa de Karl Marx para tomar imediatamente uma posição veementemente contra a Carta da Terra e, consequentemente, contra a ONU, mecanismo infernal da sua elaboração. E, não menos importante, de sua divulgação de forma avassaladora. Quando a gente lê ou ouve falar que a Carta da Terra visa ao estabelecimento de uma religião universal, você deve pensar imediatamente que o poder mundial projetado pela nova ordem mundial deseja unificar todas as reuniões por meio da negação de um Deus todo-poderoso e a eleição da Mãe Terra como um novo Deus. Hoje, nós já conhecemos muito melhor os mecanismos usados para nos submeter. Hoje, nós também já estamos em condições de identificar que o objetivo principal não são todas as religiões. O objetivo principal somos nós, a sociedade judaico-cristã. Todo o esforço de solapar as bases em que se assentam as religiões, quando examinados com a lupa do conhecimento, aponta para um único alvo: a sociedade judaico-cristã. Duvido muito que exista uma só ONG na Arábia Saudita pregando lá que Alá não é Deus e que Maomé não é o seu profeta. A igreja prega a castidade. A igreja é contra o aborto. A igreja é contra o reconhecimento da união formal entre gays. Isso é intolerável para os Illuminati, pois eles pretendem a destruição da família cristã, célula máter de toda a sociedade judaico-cristã ocidental e responsável por todo o desenvolvimento humano nos últimos séculos. Pense bem, não uma só palavra, uma só ação, sequer uma menção à reprodução indiscriminada da população muçulmana, que é inclusive incentivada a invadir os países ocidentais, o que hoje já é muito visível nos países europeus. Lá, os homossexuais são jogados vivos do alto dos prédios sob os aplausos entusiásticos dos espectadores no térreo. Lá, a mulher adúltera é apedrejada até a morte, também sob os aplausos da plateia. Aqui, a ONU prega a tolerância com as minorias e chamam de homofóbicos aqueles que fazem qualquer crítica aos excessos já amplamente conhecidos do gaysismo, do feminismo, principalmente do gaysismo explícito. Aqui, a ONU prega a liberdade da mulher de dispor do seu próprio corpo, fingindo que não vê o corpo da mulher muçulmana ser dilacerado por pedradas ou marcado a pauladas pelo marido, seu dono e senhor absoluto. Nem formaliza uma resolução condenando a mutilação do órgão genital feminino desde a primeira infância, para que o prazer seja abolido da relação sexual de mulher. Não, a ONU não está lá para isso. A ONU está lá para demolir somente a família cristã, praticamente exigindo o controle da natalidade, levando a sociedade ocidental ao suicídio demográfico, a união homossexual, que não gera filhos, aborto, que mata o ser humano antes que ele nasça, aborto pós-natal. Sim, existe um movimento que é crescente que permite matar um filho mesmo depois do nascimento, até os 8 anos de idade. Se isso for saudável para o pleno desenvolvimento das potencialidades da mãe, atrapalhada pelo incômodo de ter um filho com que se preocupar. 8 anos.
é o aborto pós-natal. Existe. Não, não, meus amigos. A perseguição religiosa não é global. É só contra nós, cristãos e judeus. A maior pedra no sapato dos Illuminati para a dominação do mundo. Para eles, a dominação do resto é muito mais fácil. O problema somos nós, os cristãos. A quantidade de ações, documentos, organizações, resoluções, convênios, simpósios, convenções, conferências da ONU contra nós é tão grande que a simples exposição de todas requereria muito mais tempo do que esse vídeo. Se você quiser se aprofundar um pouco que seja, eu recomendo a leitura do livro Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Sanaúra. As ONGs espalhadas pelo mundo, e olha, são 10 milhões, são porta-vozes da Carta da Terra. As esferas governamentais e a mídia só se preocupam em fazê-la reverberar de forma flagrantemente exagerada entre nós. A causa, a gente já sabe. O resto é para inglês ver. A mídia amestrada, ou melhor, financiada, só grita palavras de ordem contra nós. E como já todos puderam perceber, passa panos quentes nas atrocidades dos outros, da mesma forma que escondeu de nós todo o holocausto comunista da União Soviética, da China e do Laos. A cada 6 minutos, um cristão é assassinado no mundo e nós não sabemos. Foram 90 mil mortes em 12 meses. No ano fiscal de 2016, nos Estados Unidos, entraram no país 12.486 muçulmanos e apenas 68 cristãos. Foi antes do Trump. Como assim? Um país cristão como os Estados Unidos dá as costas para os refugiados árabes cristãos que estão sendo dizimados e maltratados para acolher muçulmanos em uma relação de proporcionalidade tão escandalosa, escancarada? É isso mesmo. Viva o Obama. Viva Hillary. Viva o Partido Democrata. Enquanto isso, o que fez a ONU? Vejam o que diz Hiroshi Nakajima, diretor da Organização Mundial de Saúde. Percebam o nome, Organização Mundial de Saúde. As diferenças biológicas e genéticas das pessoas podem limitar seu potencial de saúde. Os adultos saudáveis e produtivos são os únicos que terão lugar na nova sociedade. O esforço dos sistemas nacionais de saúde terá que ser direcionado apenas para eles, e eles serão os únicos a ter direito a uma atenção médica de qualidade. Ele está separando os humanos de saudáveis ou não saudáveis. Só os saudáveis têm direito. Os demais vão estar fora do sistema. E diz mais ele, a ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro. Organização Mundial de Saúde. Por quê? Ora, porque para nós, uma vida é uma vida. Uma pessoa é uma pessoa. E não uma engrenagem de produção. A saúde, diz ele, é um estado de bem-estar biopsicossocial e não apenas ausência de doença. Essas frases colocadas pela ONU e nos documentos da Carta da Terra e a Ética Planetária sempre tem uma aparência de bondade. Mas quando você entra no mérito, você vai entrar nas entrelinhas, leia-se. A saúde psíquica da mãe é motivo do aborto terapêutico. As instruções partidas da ONU, sempre com o respaldo das organizações criadas e fomentadas por ela mesma, com os membros escolhidos a dedo para repetir sempre os mesmos discursos, deveriam ser examinados e perfeitamente conhecidos de todos. Na verdade, ocorre o oposto. Todas as pessoas do mundo, aí incluídos nós brasileiros, são bombardeadas diuturnamente pelos ditames da ONU, sem sequer desconfiar das origens. Quando a esquerda brasileira defende o aborto,
luta pela imposição da ideologia de gênero, incentiva o gaysismo e o feminismo, promove a defesa dos marginais em detrimento da polícia. Ela não está sendo original. Apenas segue a cartilha da ONU, que nada mais é do que o braço operacional da nova ordem mundial, que precisa do caos para se instalar sobre a Terra. A ONU promove encontros, simpósios, conferências, as mais diversas, apenas para disseminar as malditas ordens dos globalistas. Quando eu mesmo participei como coordenador de segurança das comunicações na ECO 92, nem passava pela minha cabeça que ali mesmo, debaixo do meu nariz, o Maurice Strong, secretário-geral, estava iniciando a divulgação da farsa das mudanças climáticas ou aquecimento global para iludir o mundo e aprisionar os países pobres em seu próprio subdesenvolvimento. As investidas são muitas, sempre travestidas de defensores de alguma coisa nobre que escondem os propósitos reais. Eu vou citar algumas coisas que diz a Carta da Terra. Não vou me aprofundar muito não, porque já estamos acabando. Mas vou citar algumas coisas. Princípios para viver de forma sustentável. Dar forma às leis nacionais de todos os países, sendo incorporada por todos os indivíduos em seus códigos de comportamento pessoal e social. Deve-se alcançar o equilíbrio entre a capacidade de carga da terra, o volume da população e os estilos de vida de cada indivíduo. Olha bem, eles estão querendo controlar quanta gente a terra suporta e vão eliminar os demais. O tamanho da família é um assunto de interesse mundial. Está escrito aqui. Deixou de ser assunto nosso. É de interesse mundial. Dito de outra forma, a maternidade e a paternidade deixam de ser, assim, decisões pessoais para se tornar uma questão política. Por conta do aquecimento global, o Al Gore, lá pelos anos 90, propôs um rigoroso controle de natalidade em nível mundial, sob o pretexto de preservar os recursos do planeta. Ele só esqueceu de fazer o discurso dele lá no mundo árabe. Não sei porquê. Václav Klaus, presidente da Tchecoslováquia agora, declarou incisivamente a sua posição sobre esse tema em plena reunião para a assinatura do protocolo de Quioto, aquecimento global. Combato esse novo alarmismo sobre aquecimento global que se transformou em uma ideologia, em uma tentativa de reprimir a liberdade individual e o desenvolvimento da prosperidade do mundo. Isso foi um chefe de Estado há pouco tempo, polonês. É tcheco. Vamos saber o que é o grupo The Elders. Existe um grupo formado por 11 membros, não, 12 membros. Está lá o Jimmy Carter, o Desmond Tutu, aquele bicho lá da África, Kofi Annan, já foi secretário-geral da ONU, e Fernando Henrique Cardoso. E mais 9 membros, entre eles Mary Robinson, que foi ex-presidente da Irlanda, e é porta-voz do direito ao aborto e lobby gay. Assim como outro membro é Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, abortista e pró-gay. O Elders, esse grupo, é financiado pelo George Soros. E ali está sentado o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Estranho, né? Eu acho que já lhes dei uma ideia do tamanho do problema. A nova ordem mundial é o jogador que está do outro lado do nosso tabuleiro de xadrez. Ela é a coisa mais importante que aconteceu e acontece no mundo de hoje todo, embora a maior parte da população do planeta sequer a conheça pelo nome. Dito assim, a não parecia imbatível. E realmente era. Na mitologia grega, o mal é representado pela hidra de 7 cabeças. Na mitologia grega,
A Hércules foi dada a missão de destruir a Hidra. A atual Hidra é a nova ordem mundial, nosso monstro de 7 cabeças. Para nossa alegria e ânimo, Hércules já está entre nós. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu preciso terminar com uma palavra de otimismo. Tudo isso está mudando a partir da ascensão da direita mundial, da nova ordem mundial, que é sobre o que nós falaremos em outro vídeo. As nuvens cinzentas começam a se dissipar no nosso céu. Não podemos perder de vista a direita brasileira. Temos de elevá-la, apoiá-la, levá-la ao poder. Depende de nós. Obrigado.